Olá! Hoje inicia-se um sonho que nasceu no coração de Deus e você que fez parte desse sonho, que nos ajudou, que investiu junto conosco, estamos saindo fora das quatro paredes da igreja, levando uma mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e para estar conosco aqui no nosso primeiro podcast, que é o nosso Pode Ver, Gemima Souza. Prazer, muito contente de estar aqui nesse projeto, começando, né? Ó, e para cada pessoa que vai participar conosco aqui no nosso podcast, nós temos um presente que é uma caneca como essa, mas tem o nome de cada pessoa que vai estar participando conosco. A Gemima vai abrir e vai mostrar. Honra. Muito bom, muito prazeroso. Olha aí, gente, que lindo. Ai, amei. Obrigada. Muito importante a gente tem que falar isso, né, para você que está nos ouvindo, que isso nasceu no coração de Deus, é um sonho que está no coração de Deus e hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro episódio do nosso podcast com muito prazer, recebendo Gemima, que é psicóloga, que é mãe, que é mulher, filha de pastor, né? É importante falar isso, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, discorrer isso na nossa conversa. E, Gê, fala aí, o que você, né, qual a sua expectativa para isso, para a gente poder estar aqui trocando essa ideia? Como que você se sentiu ao receber esse convite de ser a nossa primeira convidada? Honrada e temerosa, né? São assuntos que são polêmicos e eu acredito que vai gerar abertura de mente. Eu acredito que daqui sairão chaves para libertar pessoas que estão cativas. Então, eu tô muito feliz e também muito nervosa. A gente fica nervoso, né? A gente vai quebrando o nervosismo. É a primeira vez que eu faço podcast, então eu tô assim... Alguém perguntou para mim em relação ao nome Pode Ver. Por que Pode Ver? A ideia é justamente essa, é a gente conseguir trazer essa mensagem e quebrar, tirar as vendas dos olhos para que a gente possa enxergar um evangelho da maneira como nós conseguimos falar aqui na live, né? Enxergar e ver segundo a nossa cosmovisão bíblica do evangelho, do que a gente crê. E eu gostaria de começar o nosso assunto falando, já que Gemima é filha de pastores, nasceu, cresceu dentro desse ambiente e temos alguns assuntos para tratar sobre isso. Talvez você que vai estar nos assistindo aí também, filho de pastor, filho de algum líder de igreja, entende o quanto essa cobrança, de repente, pode atrapalhar você na sua caminhada, no seu desenvolvimento da vida e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi uma experiência que eu fui entender ser positiva depois da maturidade, assim. Enquanto criança e adolescente foi bem traumático, porque existe uma cobrança sobre-humana sobre o filho do pastor e eu nunca fui de tentar parecer ser. E isso causou muito incômodo nas pessoas da igreja. Então, quando eu quis fazer as coisas, eu fiz. E quando eu não fazia, também não adiantava de nada, porque se você faz, você não pode porque é filho de pastor. Se você não faz, é lógico que você não faz porque você é filho de pastor. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre fazia é quando as pessoas me apresentavam como a filha do pastor, eu falava Gemima. Meu nome é Gemima, né? Porque a gente perde a identidade, né? Eu virei a filha do pastor. Você acredita que isso te impulsionou na sua profissão hoje como psicóloga? Eu acredito que me impulsionou para o propósito de Deus. Eu não me imaginava psicóloga, eu nunca quis ser psicóloga, mas a condução de Deus foi levando para isso, e eu acredito que hoje eu posso ajudar muitas pessoas por causa dessas experiências que eu tive, né, de ser taxada como algo sem nem me conhecerem, sem saber da minha essência. E o pai que eu tive também foi essencial, né, que meu pai, ele sempre foi um pouco fora da curva, e então isso me ajudou bastante a não me deixar levar pelo rótulo, de poder ser eu mesma, assim, dentro de casa, pelo menos. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter um pai que, de repente, como pastor, né? O pastor Humberto, um grande homem de Deus, que de repente está muito à frente do seu tempo para conseguir ter esse discernimento de não trazer esse peso, né? Eu acredito, acho que você pode falar isso com mais propriedade, né? Esses transtornos que a gente vê acontecendo hoje na vida de pessoas que frequentaram a igreja, né? Que vivem um transtorno de cobrança, né? De repente não se sentirem abençoadas ou acharem que não podem ser abençoadas por conta de alguma falha, de algum erro ou de assumir algumas coisas na sua vida, né? Como é que você enxerga isso? É uma realidade? Você pega muito casos como esse, de repente dentro
né, da psicologia, atendendo pessoas, cuidando, tratando de pessoas. Eu sou um caso desses, né? Recente, é de uns anos pra cá, que eu entendo que eu sou filha de Deus, amada por Deus, e eu mereço as bênçãos. Mas durante muito tempo eu me boicotei porque eu acreditei que eu não merecia coisas boas, porque eu nunca fui o que a religião esperava. Então, você tá sempre em pecado, você vai pro inferno, você não vai dar tudo errado na sua vida porque você não faz o que deveria fazer. Então, eu tinha muito essa crença sobre mim. E é recente, isso vem também da minha terapia. E eu atendo casos e casos de pessoas que estão na igreja ou que saíram da igreja, que se boicotam nos relacionamentos, na profissão, na vida, porque fazem coisas que a religião não aprova. Então, eu fiz isso. Por exemplo, mulheres que se divorciam. Eu me divorciei, então eu não mereço sucesso na vida, eu não mereço ter uma vida feliz, porque, de acordo com a religião, casamento é um só. Mas, dentro do contexto, o divórcio cabia. Né? E Deus é um Deus de recomeços. Então, assim, um erro não determina seu futuro. Então, trabalhar essa questão de qual é o papel também da gente como pessoa. A religião faz isso de tirar a identidade, né? A gente deixa de ser quem a gente é, entra numa caixinha e todo mundo é igual, pensa igual, se veste igual, e não é assim, né? O ser humano é múltiplo e foi Deus que criou a gente assim. Então, ele não quer que a gente entre em caixinhas. Eu sempre trago assim, se você quer honrar e glorificar a Deus, você tem que ser quem Deus te fez para ser. Autenticidade, né? Identidade. Eu creio nisso também. E eu achei muito interessante essa fala. Eu nunca fui o que a religião esperava que eu fosse. Porque isso mostra o quanto nós vamos nos libertando realmente desse fardo de ter que ser algo porque a religião nos impõe. Sim. Né? Jesus nos torna livre para que nós possamos verdadeiramente manifestar essa liberdade e essa liberdade de transformar vidas através da nossa vida também sendo livre. E eu vejo muita gente presa nessa religiosidade, acreditando que estão servindo a Deus, quando na verdade Deus está muito longe de tudo isso. Então, de repente, isso vai causando esse transtorno na vida das pessoas, porque deixaram de ser o que é, deixaram de ser a verdade. Eu digo algo que, né, sempre eu falo isso. Jesus se manifesta no ambiente da verdade. Da sua verdade, não da verdade que as pessoas querem que você seja. Porque a transformação está em ser verdadeiro, não em colocar uma capa, né, um personagem, se inspirar em algum personagem crente, e agora eu sou isso. E a gente vê muita gente frustrando por conta disso. Sim. Né? Muita gente frustrada, muita gente fugindo de Deus, fugindo, né, da igreja, vamos dizer assim, porque elas não querem mais viver esse personagem e faz com que essas pessoas se sintam, de repente, excluídas. Porque a gente vive muito isso e vê muito isso. Aqui na igreja eu falo muito. Você precisa questionar. Você precisa questionar e aprender a questionar. E durante muitos anos, nós vivemos um evangelho onde quem questionava era tido como rebelde, como alguém que não podia ir contra. Porque o questionamento era como se a pessoa estivesse indo contra algo que estivesse sendo ensinado. E eu acredito que quanto mais nós questionamos, isso demonstra o quanto nós pensamos. Né? Deus quer nos fazer homens e mulheres pensantes, né? Não pessoas que são como uma massa de manobra, um robozinho que fala, é isso aqui, você vai. Sim. Isso dá a sensação de que você está obedecendo a Deus, mas na verdade você está quebrando um princípio de Deus, que é a liberdade, que é esse ser o que você é. Jesus manifesta onde você mostra a sua verdade. Então a gente vê muita enganação, muita mentira, muita pessoa que acredita estar servindo a Deus, quando na verdade está servindo medo. Sim. Se você fizer isso, você vai para o inferno. E como, né, já falamos aqui também, se você muda de comportamento por medo, você não conheceu o amor de Cristo. Se você tem medo de ir para o inferno, você talvez não esteja motivado pela coisa certa, né? A gente muda por amor. Eu amo tanto a Cristo que eu decido não fazer isso. E isso é uma experiência pessoal. Eu acho que é isso que causa temor nos religiosos. Porque a própria palavra diz que a régua é diferente para mim, para você, para as pessoas. Então, a gente precisa se conhecer para saber o que cabe para mim, o que cabe para você. E se respeitar do tipo, eu não faço, mas se você faz, ok. Não julgar. Né? Então, é algo que não serve para mim, mas para o outro serve, e tá tudo bem. Então, isso não é muito fácil de gerenciar, por exemplo, numa igreja. Essa multiplicidade de manifestações do ser humano. Então, é mais fácil criar um monte de regra, botar todo mundo lá e falar, façam isso, sejam assim, e tudo que tiver fora disso não cabe aqui. E eu acho que um dos primeiros
As primeiras evidências de que não está sendo o mover de Cristo é quando você não pode questionar, quando você não pode perguntar. Se te proíbem de pensar, vou ficar com uma pulguinha atrás da orelha e falar, opa, tem alguma coisa estranha. Porque Claro, Jesus nos estimula a reflexão. Tanto que ele não dá respostas prontas, ele faz a gente pensar. Uhum. Né? Então, nos dotou de inteligência para quê? Para ficar guardadinho? Não, então, pessoas têm que sim usar a inteligência e influenciar pela inteligência, porque Deus não quer ninguém enquadrado. Ele fez a gente múltiplo justamente para que a gente seja múltiplo. E respeitar, né? Respeitar. Acho que respeito acima de tudo, que está faltando muito nos religiosos e nos líderes cristãos, que não se respeitam entre si, quanto mais fora de dentro daquilo que eles acreditam. E é muito legal a gente falar sobre isso, a gente abrir temas como esse, porque muita gente que nos ouve, muita gente que de repente está em dúvida de muita coisa, começa a enxergar que existe mentes pensantes e pessoas inteligentes dentro, né, do Evangelho, mas do Evangelho de Cristo, não de um Jesus fabricado pelos evangélicos, porque há um Jesus fabricado, há um Jesus que foi fabricado para colocar medo, para que as pessoas sirvam o medo e não a Deus. E isso eu vejo muitas pessoas chegando na igreja e elas ficam com medo. Inclusive, vejo situações também acontecendo. As pessoas chegam e quando elas se encontram num ambiente de liberdade, onde elas precisam ser o que é, elas não conseguem. Porque estão acostumadas a serem... Elas nem sabem, eu acho. Ou nem sabem. Porque é tão machucada, tão ferido, é tão tolhido, que você pergunta para a pessoa, quem é você? A pessoa talvez não saiba quem ela é. Uhum. Qual é o seu propósito? Ela não sabe. Porque os líderes religiosos estão se fazendo de Deus, né? As pessoas são dependentes deles e não de Deus. Então, os líderes definem o que você faz, com quem você se relaciona, o tipo de roupa que você veste. Então, qual é a profissão que você vai exercer e onde você vai servir, ao invés de vamos buscar em Deus o que Deus tem para você. E aí as pessoas se acomodam nisso, porque é muito mais fácil alguém pensar por mim do que eu né? E falar, não, isso acontece comigo porque é responsabilidade minha mesmo. Então, é mais fácil culpar alguém mesmo. Então, andar fora da curva mesmo, né? Realmente não é uma tarefa muito fácil, eu imagino, e é só em Deus que a gente consegue de verdade. É isso que Deus faz. É para isso que Cristo veio, para resgatar a nossa identidade em Deus e não para matar a nossa identidade em Deus. Então, quando o pastor te direciona sem consultar a Deus, você está sendo o que o pastor espera de você, não o que o Deus espera de você. E essa identidade em Deus nos torna único. Eu acho que ser único é o maior chamado que nós temos em Deus para a gente poder até mesmo inspirar pessoas a serem verdadeiramente o que Deus quer que elas sejam. Porque não adianta, né? A gente vê isso nitidamente na palavra dizendo, eu criei você para ser profeta, eu não chamei você para ser outra coisa. Então, Deus está falando com Jeremias, cara, eu te chamei para ser profeta. Esse é o seu chamado. E aí, de repente, a pessoa chega, né, na instituição religiosa, dentro da igreja, e alguém olha e fala, eu acho que você pode ser isso, eu acho que você pode ser aquilo, baseado no meu conceito, nas minhas necessidades, né? E de repente não é o que Deus tem. Na maioria das vezes não se ora consultando a Deus, perguntando o que é que o senhor pensa. Eu olho a sua capacidade, o seu dom, o seu talento, e eu acho que você tem que ser isso. Sim. Então a gente vê muito isso acontecendo, muita gente frustrada, porque você pode fazer muita coisa para Deus e pode dar certo, mas não é o que Deus tem para você. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer, dar certo fazendo o que Deus não mandou fazer. E o que causa mais frustração, né? Porque chega uma hora que para de fazer sentido. Você para e por que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo? Pra que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo? Tá dando muito certo, mas qual que é o sentido disso tudo? Aí assim, entra o vazio, né? Ansiedade, depressão e outros transtornos, porque... E a culpa, né? Porque eu faço tudo o que era para eu estar fazendo. Eu sirvo na igreja, eu vou aos cultos, eu participo das células, eu faço tudo que é para fazer. Por que eu tô me sentindo assim? Onde que eu tô errando? E às vezes é parar um pouquinho e ouvir a Deus. E os líderes usam muito disso, é porque tá faltando alguma coisa, em alguma coisa você tá pecando, como foi a experiência de Jó, né? Confessa logo o seu pecado aí. Exatamente. E não tinha pecado, era Deus tratando com Jó, então... Eu acho que a ideia das pessoas acreditarem que frequentar um templo religioso
frequentar a presença de Deus, atrapalha muito Sim. nesse discernimento de entender o que Deus quer para mim. Ainda né? hoje eu estava pensando isso. Viver para a glória de Deus não é dentro da igreja. Né? Exatamente. Então, às vezes você está limpando a casa e você está glorificando a Deus, você separar um tempo para estar em família é para a glória de Deus. E as pessoas acham que, eu estou fazendo a obra de Deus, é subir no altar e pregar, ou tocar um instrumento, ou cantar. E aqui faz parte, não é tudo, né? A igreja não é tudo, é parte desse movimento de glorificar a Deus. Eu não acredito nessa santidade do templo. Eu não acredito porque aqui todo mundo é santo. Dentro do templo todo mundo é santo. Dentro do templo todo mundo chora, todo mundo arrepia. A emoção leva para isso. A emoção leva para esse caminho. Só que lá fora não se manifesta isso na prática. Não ser uma pessoa tipo intolerante, não ser uma pessoa injusta. Tentar conhecer e se colocar no lugar do outro. Tentar respeitar a fé do outro, que não é a mesma fé que a sua, mas é um ser humano como você. Então a gente vê que se a minha religião sequestra a minha humanidade, essa religião está com um problema gravíssimo. E aí entra um outro fator daí de filhos de líderes eclesiásticos. A maioria desviada da igreja e temerosa de chegar perto de Deus, porque o pai e a mãe é um, né? Performa bonitinho na igreja, fala bonitinho, aparece bonitinho e só sabe o que acontece dentro de casa. Quem está lá dentro, né? Os filhos veem os bastidores. Então, tem muitos filhos de líderes religiosos traumatizados com a igreja, com a religião e distantes de Deus, porque vivenciam a hipocrisia, né? Veem os pais sendo uns na igreja e outros em casa. Então, é bem comum isso acontecer, infelizmente. Que deveria ser o contrário, né? Eu assisti o documentário do Billy Graham e os filhos testemunham do homem que ele era. Né? Ele não era aquele grande homem só para fora no mundo, ele era um grande homem dentro de casa, tanto que eles falam, eu quero seguir os passos do meu pai, se eu for metade do que meu pai foi, vai ser incrível. Então, é esse o testemunho que a gente tem que dar. Senta para conversar com uma esposa de um pastor, com os filhos de um pastor e ver o que está acontecendo, como que eles estão. Nós tínhamos uma série de mensagens aqui chamada Os Bastidores da Fé, e abordávamos assuntos muito profundos como esse, de filhos de pastores, de líderes, né, de pessoas que entraram em um ambiente que são os bastidores mesmo da fé e descobriram que ali não era tão bonito quanto era, né, no templo, na pluralidade com todo mundo ali, e as pessoas se frustraram. A gente vê muita gente frustrada, aqui chega muita gente frustrada com Deus, porque Deus não tinha nada a ver com isso, mas as pessoas que falavam em nome de Deus não reverberavam essa realidade daquilo que pregavam, daquilo que falavam. Né? Hoje nós estamos aqui numa série de mensagens chamada Os Barões da Fé, que retrata um pouco disso. Né? Agora, há pouco tempo no Brasil, a gente tem visto a queda de muitos pastores que falam tanta coisa, mas depois vem à tona aquilo que é totalmente ao contrário, daquilo que eles batiam muito, que eles falavam muito, eles esconderam atrás dessa performance, e aí eu acho que isso traz um descrédito muito grande para o evangelho. É terrível, né? Porque a gente luta para levar o evangelho verdadeiro, e aí são grandes nomes que vêm e desmontam essa grande batalha. E é isso que Satanás quer mesmo, é descredibilizar o evangelho, e através dessas situações acaba acontecendo. E quando a gente vê alguém julgando demais, falando demais, exalando santidade demais, a gente tem que ficar alerta, porque isso não é novo, né? Jesus fala dos sepulcros caiados, então há uma desordem muito grande acontecendo na humanidade, eu diria, porque as pessoas estão preocupadas em parecer ser e não em ser de verdade. Então, desde que aparentemente esteja tudo bem, tá ótimo. Eu acho que isso, hoje a gente vive muito isso, e para mim é muito preocupante, porque as pessoas elas estão em busca dessa aparência, desse status, e elas não procuram, né, ambientes onde seja verdadeiro, mas onde eu posso, de repente, mostrar o que eu gostaria de ser, ou coisa do tipo. Só que isso está dentro das igrejas também. Eu vejo assim, né, não quero falar mal, e nem, eu acho que isso é ruim, porque aquilo que eu não concordo, eu não fazer. Não preciso denegrir ninguém e tal. Mas eu vejo as pessoas
procurando, né, os palácios de Herodes, porque elas querem ser ou parecer ser o que nunca foram, porque quem é não precisa de ambiente, em qualquer lugar que ela está, ela vai manifestar a verdade dela, ela é. Né? Então, ela não tem que usar máscaras, né? Então, o que acontece? Os barões da fé se valem do poder, das riquezas, da influência. Então, é aquela coisa assim, se alguém descobrir quem eu sou, o que vai acontecer com a minha imagem? Então, são poucos os pastores que reconhecem as falhas que têm, os medos que têm, porque se colocam nesse lugar de poder que não é o lugar do líder, seria o lugar de Deus. O líder é tão humano quanto os liderados. Claro. Então, de falar assim, eu posso te ajudar porque eu também tenho as minhas dificuldades, eu sei como que é porque eu também tenho as minhas batalhas, então eu sei como é. Traz uma aproximação mais humana. Uhum. Né? E as pessoas se colocam num lugar de divindade, assim, eu sou melhor do que você, porque eu não pratico o que você pratica, mas comete outros pecados. Talvez tão pior quanto, né? Porque a Bíblia diz que nós que ensinamos seremos cobrados com muito mais rigor. Exato. Então, assim, eu preciso, né, tomar muito cuidado com algumas coisas, porque vai ser cobrado, Deus vai me cobrar. E Romanos 2 fala, né, que eles chamam esses líderes hipócritas de indesculpáveis. Eu acho muito pesado. Indesculpáveis, muito pesado. É indesculpável. E aí eu tô lendo a Bíblia, né, li a história de Abraão. Não, é Abraão? Não é Abraão, Moisés? Moisés que liberta o povo. Certo? Isso, Moisés. Eu sou péssima com o nome. Então, Moisés, ele é citado como um grande homem de Deus, ele é exaltado pelas obras que ele fez. A Bíblia diz que não houve nenhum outro profeta como Moisés, mas ele pagou pelo erro dele. Uhum. Ele não entrou na Terra Prometida. Então, quem nós achamos que somos para nos colocar em um lugar tão alto, assim, inalcançável? Eu tenho uma unção e nada vai me acontecer. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a unção está sobre mim. Eu acho que vai chegando uma hora em que a pessoa vai se perdendo no poder. Ela vai se empoderando, acreditando que ela está acima do bem e do mal, né? Mais ou menos como que aconteceu com Salomão. Deus deu tanta sabedoria, né? E sabedoria, nós sabemos que sabedoria é poder, e a pessoa chega num ponto da vida em que ela acredita que ela está acima do bem e do mal. Exato. Ela tem o domínio tanto do bem quanto do mal e pode fazer o que quiser. E aí vem, né, essas coisas acontecendo, os escândalos, os problemas, porque não tem como Deus dividir a glória dele com o homem. Não tem como, é impossível isso acontecer. Quando a gente vê isso acontecendo, a gente percebe que há um problema gravíssimo, que é um problema, acredito eu, que já nasce no ser humano, que é um problema de caráter. Precisa de alguém, né? Por que eu gosto muito da mesa? Por que eu gosto muito do discipulado? Porque a gente vai confrontando esses comportamentos que às vezes está oculto e escondido e a pessoa ela não quer mostrar. Uhum. Mas isso lá na frente vai dar problema. Porque aquilo que dá problema é o que a gente esconde, a gente não mostra. Né? Um grande líder, por exemplo, vai escondendo seu medo, algumas coisas, alguns pecados ali e tal, mas isso lá na frente pode reverberar. E era uma coisa que poderia ter sido facilmente resolvida se ele buscasse alguém e falasse, tô com um problema aqui, você me ajuda, eu tenho dificuldade com isso. E não, é o contrário. E tem muito líder adoecido mentalmente, porque não tem com quem falar, ele não se sente à vontade de falar, então ele vai se fechando, se fechando, se fechando. E aí você vê líderes chegando ao suicídio, porque fica impossível de suportar. Então, os líderes não estão acima da humanidade. O líder eclesiástico, por mais unção e poder que ele receba de Deus, ele continua sendo humano. E Cristo, sendo humano, precisou de suporte. Quando ele foi orar, ele não foi sozinho, ele chamou 3 amigos para ir com ele. Até para levar a cruz, o Simão Sirineu teve que ajudá-lo. Então, né? Nós não caminhamos sozinhos. Cristo veio para isso, falar, olha, vocês são humanos, vocês precisam reconhecer essa humanidade de vocês, e é possível viver uma vida santificada sendo um ser humano. Então... e esse Cristo que a religião apresenta como Jesus fabricado, que a gente já falou aqui na igreja, afasta as pessoas dele. Uhum. Porque Cristo, ele se apresenta pra gente de um jeito que a gente possa se relacionar com ele. E esse Cristo distante, super poderoso, fica longe, tipo assim, não vou nem chegar perto. É inacessível. Eu não consigo. A gente percebe isso na vida dos discípulos, né? Quando Jesus se aproxima, por exemplo, de Pedro,
e vem aquela multiplicação toda, ele resolve um problema de Pedro, porque Pedro empresta o barco para Jesus, e todas as vezes que nós colocamos Jesus no nosso barco, ele vai transformando a nossa vida e resolvendo os problemas para que a gente veja que ele está no barco. Então, quando Pedro vê aquilo, o nível da bênção, ele olha para ele e ele sabe que ele não tem, de repente, uma conduta moral para ser abençoado. Mas Jesus não perguntou da conduta moral. Jesus o abençoou. E ele fala, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Então, esse pensamento, ele já vem sendo produzido desde aquele tempo e hoje não é diferente. A gente vê os grandes líderes, né? Tem líderes que, de repente, não sabe o telefone da sua ovelha. Não conhece as pessoas. Ah, ficou doente. A pessoa não sabe nem que a pessoa está doente. Então, assim, eu acho esse distanciamento é muito prejudicial. É claro que, né, não tem, de repente, dependendo do tamanho, não tem como você conhecer todo mundo e saber de todo mundo. Mas eu acho que quando você se coloca na posição de ser um mega star, um super isso, um super aquilo, você vai produzindo nas pessoas que estão te olhando o mesmo sentimento de querer ser um segundo igual a você, e isso é muito prejudicial, porque o evangelho passa a ser muito comercial. Eu quero ser tal porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter essas viagens, essa roupa, esse relógio, isso e aquilo e tal. Então, eu almejo ser como fulano porque eu quero que ele tenha, não porque eu quero ser o que ele é, a unção que ele carrega. O evangelho ao materialismo, né? É como se o evangelho só servisse para trazer bênçãos materiais e financeiras. Eu já ouvi ministros falando que se você não tem uma vida financeira abastada, é porque alguma coisa está errada. Quando a prosperidade não está só ligada a finanças. Né? Eu tenho uma experiência familiar, a gente foi viajar para Fortaleza e fomos a Canoa Quebrada. Antes de Canoa Quebrada tem uma cidadezinha e a gente foi assistir o culto lá. E a gente ia para Canoa Quebrada, ia pagar uma pousada, enfim, para ficar um final de semana. A gente foi ao culto, meu pai se identificou, conversou com a pastora. Em Canoa Quebrada, a igreja tem um flat que fica na beira da praia para receber missionários. E foi onde a gente ficou. Então, eu acredito que isso é prosperidade. A gente não precisou gastar R$1 para ficar na beira da praia. Os irmãos da igreja tinham um restaurante, então meus pais não pagavam o almoço, embora quisessem pagar, eles não deixavam meu pai pagar. O zelador ia levar café da manhã pro meu pai, porque meu pai, né? Meu pai é bom de relacionamento, então eles ficaram encantados com meu pai. Então, eu acredito que isso é prosperidade. Deus move as coisas de um jeito que não precisa ter dinheiro. Porque o dono do dinheiro é que está resolvendo as coisas. Então, não é sobre ter, é sobre quem você é em Deus. E quando você sabe quem você é em Deus, milagres acontecem. Você não fica dependente de algo que é material. Isso é muito forte, cara. É muito forte a gente poder falar sobre isso em um período como esse, onde as pessoas acreditam que ser bem-sucedido é ter muitos bens. Né? Ser bem-sucedido é você... de repente, aquilo que você empreendeu, começou a fazer, você é bom naquilo que faz, então isso é ser bem-sucedido. Agora, ser reconhecido é diferente. Você recebe financeiramente, ou financeiramente você começa a ganhar mais, porque você é reconhecido por aquilo que faz, porque é bem-sucedido no que faz. E aí a gente percebe que há uma bagunça na cabeça das pessoas, e principalmente isso sendo ministrado e falado como uma forma de ser aceito por Deus. Deus me aceitou porque ele me enriqueceu, porque ele me abençoou, porque eu tenho dinheiro. Então, se fosse isso, né, a gente começa a refletir e fala, quando o jovem rico chega diante de Jesus e ele pede para que ele venda tudo, né, Jesus poderia falar, não, cara, você é o cara que eu preciso, porque agora você vai dar testemunho que do meu lado você ficou rico. Do meu lado você ficou meu ministério. Sustenta meu ministério. E foi tudo muito pelo contrário. Jesus falou, venda tudo que tem e siga-me. A maior prosperidade é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Exato. Que é o que você acaba de relatar. É um relacionamento com alguém que quer te abençoar pelo que você é, e não pelo que ela quer a partir daquilo que você tem. Porque eu vejo muito isso. As pessoas se relacionam porque elas querem aquilo que você tem. Quando elas querem, eu quero que você me abençoe de tal forma, isso, elas começam a se relacionar com você. E quando o próprio Deus fala assim, não, esse relacionamento ele é de interesse, não vai rolar. As pessoas se frustram. Eu já vivi muito isso na minha vida, das pessoas, né, quererem se relacionar por algo e, de repente, não acontecer. E, às vezes, é por algo que elas imaginam.
por algo que elas imaginam. Não é nem real, porque às vezes o lugar que a gente ocupa ou as habilidades que a gente tem cria um imaginário nas pessoas de que você é algo que você não é de verdade. E aí ela passa a andar com você e ver sua humanidade e falar, mas é assim, é desse jeito, eu achei que era diferente. E não é, é a simplicidade do poder de Deus, né? É reconhecer que por mim nada aconteceria. Exatamente. Eu sou extremamente limitada, mas Deus é que é em mim. E em Deus as coisas acontecem. Então, essa é a diferença. Não é como Paulo faz. Me imitem como eu imito a Cristo. Não é me imitem porque eu sou... Eu sou o cara, né? É sobre isso. A gente vê isso muito, muito forte na história de Paulo, quando ele chega até a casa de Ananias, que era um discípulo, né, de Jesus. E a gente percebe essa intimidade de Ananias com Cristo, conversando como alguém que está sentado à mesa, dizendo, Senhor, eu não vou orar com ele, porque esse cara quer matar o nosso povo. O senhor não conhece ele? O senhor não sabe quem ele é? Esse nível de relacionamento, Jesus poderia chamar Ananias para ir para os gentios, mas ele queria usar a vida de Paulo, porque não é o quanto eu sou perfeito, é o quanto eu sou entregue, é o quanto eu quero fazer. Então eu vejo muito isso, né? Voltando para aquele mesmo assunto que nós começamos a tratar no início, Deus não está procurando perfeição, Deus está procurando verdade. Então, assim, as pessoas que são imperfeitas, que de repente falharam, pecaram, erraram, caíram, e a igreja destruiu, né, essa pessoa por conta da queda, não conseguiu levantar e nem dar a mão, essas pessoas elas se julgam distantes de Deus, quando indignas, na verdade, né? Indignas. Eu acho interessante que Paulo, em algumas cartas, ele se apresenta como o maior dos pecadores, né? Ele fala para os pecadores dos quais eu sou o principal, dos quais eu sou o maior. Então, ele reconhece que não é ele, que ele não é nada dele. E talvez parece que esses grandes líderes não leem essa mesma Bíblia que a gente lê, porque eles se apresentam como a solução. Vem para cá que eu vou orar e eu vou resolver o seu problema. E não é assim. Né? Não é a gente que resolve nada. E é Deus que resolve, se ele quiser resolver, da maneira que ele quiser resolver. Eu acho que essa é uma das maiores frustrações que eu vejo as pessoas tendo com Deus, porque o relacionamento com Deus é aquela coisa. Venha que eu vou te dar, venha que eu vou fazer, venha que... Deus vai fazer se ele quiser fazer. Eu me relaciono com ele porque eu decidi estar com ele, não pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele já fez, o amor que ele me resgatou. Eu acredito, inclusive, que quando Jesus nos salva, ele não está nos salvando para que a gente, né, nos tirando, né, estou te salvando para você não ir para o inferno. Agora você está me devendo essa. Exatamente. Jesus nos salva para que a gente possa cumprir um propósito, não é para tirar a gente do inferno. Então, assim, quem está sendo salvo porque não quer ir para o inferno, dificilmente vai cumprir o propósito de ser uma carta viva, de transformar a vida das pessoas através daquilo que é. Por quê? Porque eu estou me relacionando pelo medo de cair nas garras do diabo. E não pela alegria de estar em Cristo. Por isso eu vejo muitas pessoas confundindo a graça, né? Por que você não peca? Eu não peco porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu não peco porque eu não quero magoar aquele que me tirou do inferno. E isso faz com que eu me relacione com Jesus, querer ter um relacionamento com Jesus como pessoa, como o Emanuel, o Deus conosco ali presente. E não como Jesus distante que está olhando para mim, vendo o que é que eu estou fazendo, se eu vou errar, se eu não vou errar. Esse Jesus perto, próximo, a gente pode sentar com ele, pode conversar, falar das nossas falhas, das nossas limitações, inclinações, e só por conta disso a gente deixa de praticar, né, o pecado. Não é por outra coisa. E é um convencimento do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Não é o pastor que chega e fala, para de usar esse tipo de roupa, ou para de frequentar tais lugares. Não é. É você ir no lugar e falar, aqui não é mais meu lugar. Eu já não pertenço bem. Mais, não me sinto bem. Essa é a diferença. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, você não vê que fulano foi em tal lugar, que fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz isso? Eu vejo. Mas e o senhor, como pastor, não fala nada? Eu sou pastor e eu prego a verdade. Agora, quem convence da verdade é o Espírito Santo. O meu papel é pregar, é falar, é conduzir. Se você for cuidar da vida de todo mundo, onde todo mundo vai, o que todo mundo faz. A ideia que eu tenho, às vezes, é que algumas pessoas, elas acreditam, né, que a porta da igreja tem que estar aberta, mas a gente precisa colocar alguns fiscais da fé bem na portaria. Você pode entrar, você não pode entrar. Você, isso, você aquilo. Essa semana você saiu. Essa semana você saiu, eu vi lá no seu status que você estava isso. Então, eu percebo muito isso, né? Que as pessoas elas não têm noção de que a liberdade que Deus te deu é para você honrá-lo sendo livre. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. É claro,
nem tudo convém. Isso você só vai entender que não convém quando o seu relacionamento estiver muito próximo com ele. Maturidade. Maturidade e verdade. Porque senão a gente deixa... Quantas pessoas a gente vê, por momento, deixa de viver algo e, de repente, quando volta mais louco ainda. 7 vezes mais, 7 vezes pior. Eu muito adolescente e a gente vê isso muito dos pais crentes com os adolescentes. O adolescente quer pintar o cabelo colorido. Ah, não pode, porque é pecado, não sei o quê. E o adolescente deixa de viver a adolescência porque é tolhido pela religião. Aí, quando se sente autônomo o suficiente para se libertar disso, não quer saber de igreja. Nunca mais. Quando ele ganha uma autonomia, uma liberdade, ele fala, não, eu quero fazer tudo que eu não pude fazer. Agora ele vai viver a adolescência que ele não pôde viver. E vai viver loucamente, porque a hora que era para experimentar não pôde, porque foi colocado... O que a gente pode exigir de um adolescente? Eu não sei se é certo, mas eu chamo isso da síndrome do Michael Jackson. A pessoa que cresce, mas quer viver na infância porque não pôde aproveitar no tempo certo, porque há tempo para todas as coisas. A gente precisa entender isso. Menino faz meninice, criança faz criancice, adolescente vai fazer o que é da idade. Exato. E a gente tem que estar ali, claro, mas a gente não pode atrapalhar ele viver esse processo. Não vai, porque Deus não gosta. Deus vai ficar com raiva de você. É pecado. Quando você faz essa associação, você está matando o relacionamento do adolescente com Cristo. Com Cristo. Né? Então, é falar assim, independente do que você faça, Cristo continua te amando. Mas talvez não seja tão legal para você por causa disso, daquilo e daquilo. Não é associar a punição. É a responsabilidade. Né? Então, dá uma grande diferença entre você ensinar uma pessoa a ser responsável ou a ensinar uma pessoa a ter medo da punição. Uhum. Eu sempre digo isso. Eu falo, gente, a gente precisa entender uma coisa. O evangelho não se ensina colocando medo, se ensina ministrando a verdade. Porque se você coloca medo, se você precisa ministrar a vida da pessoa impondo medo, você nunca vai mostrar a verdade, porque a verdade não é essa. Deus não quer que eu deixe de fazer algumas coisas por medo dele. Ele tem um verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é aquele que lança fora todo medo. Eu quero que, né? Se fosse assim, Deus poderia ter evitado que Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia ter simplesmente, sei lá, inventado alguma coisa para que eles não chegassem a comer. E não foi isso que ele fez. Ele falou, olha, a orientação é essa. Se vocês quebrarem, vocês vão ter que lidar com a responsabilidade disso. E foi o que aconteceu. Então, Deus, essa é a liberdade que ele nos dá. Ele nos ensina. E a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Lá no Antigo Testamento fala, te coloco diante de ti hoje maldição e bênção. Aí, o caminho que vocês forem caminhar é o que vai definir a vida que vocês vão ter. Então, é responsabilidade de vocês. Eu posso obrigar? Tenho poder para isso. Mas qual que é a graça disso? De você andar comigo porque eu te obrigo a andar comigo. Eu te obrigo a andar comigo. Eu sempre digo isso, eu falo para as pessoas, se um dia eu te ajudei, se um dia eu te abençoei, se um dia eu fiz alguma coisa para você, você não me deve nada. Nem muito obrigado. Porque tudo que eu fiz por você foi por mim e por amor. E a gente vê muitas pessoas dizendo assim, não, pastor, mas eu ajudei, eu dei a mão, eu fiz isso, a pessoa tinha que fazer tal coisa. Então você nunca fez por amor. Você fez porque você se tornou um senhor, se tornou um barão daquela vida, um barão daquele favor. E aquela pessoa agora, ela está escravizada pelos teus favores. É princípio de inteligência emocional e é vendido muito caro por aí, de você ser desapegado, né? De você fazer as coisas por te fazer sentido e não para colocar as pessoas no lugar de dívida. Do tipo, claro. Eu fiz isso para você, você me deve isso. E isso torna as relações tão pesadas, tão difíceis. São relações tóxicas e abusivas, né? E a inteligência emocional eu fiz porque me fez sentido fazer. Como você vai reagir a isso? Independe de quem eu sou e eu vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Então eu percebo que esse relacionamento, ele se torna um relacionamento tão tóxico que a gente vai deixando de conviver. Eu não consigo mais deixar de conviver com algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, poxa, mas fulano te feriu, te machucou, falou mal de você e tal. Mas é ele, não fui eu. E a única forma dessa pessoa entender o amor de Cristo é olhando para a minha atitude e eu não me tornei um segundo dele. Eu não me tornei um ofensor como ele me ofendeu, porque a Bíblia diz o seguinte, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aquele que também nos ofendeu. Então, assim, quando a gente amadurece no evangelho para entender isso,
A gente não fica cobrando de ninguém, você é obrigado a caminhar comigo porque eu te libertei, porque eu te abençoei, porque eu paguei sua dívida e tal. Jesus não fez isso. Não. Ele nos perdoou e voltou a se Ele relacionar sempre conosco. né? Ele curava as pessoas e falava, vai. A gente estava falando, domingo eu estava falando sobre perdão, e uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente perdoa para voltar a amar de novo. Isso me pegou. essa coisa me pegou. Até hoje eu estou ainda digerindo. Porque o que a gente aprende na psicologia? Você perdoar é um presente que você dá a si mesmo, né? Não é para o outro. Sim. Isso condiz com a Bíblia. Mas você não precisa mais conviver com essa pessoa. É o que eu ensino numa terapia, por exemplo. E aí Jesus vem e fala assim, não, você convive sim com a pessoa depois que você perdoa. Na hora que isso foi dito na mensagem, eu questionei Deus. Eu falei, como assim, Deus? Não, tá errado isso aí. Aí Jesus falou assim, se eu parasse de me relacionar com você todas as vezes que eu te perdoo, que relacionamento a gente teria? Eu falei, e agora pronto. E agora? Fiz errado. Porque o que eu acreditava que estava correto. Então, não, você se volta a se relacionar sim e se relaciona em amor. Eu acredito que primeiro é claro, né? A gente precisa compreender que cada pessoa tem um nível de alcance, sim, isso é fato. Sim. Mas é preciso procurar essa cura. Precisa curar. E é sobrenatural, não é nosso. Não é nosso. Eu preciso procurar essa cura para voltar a me relacionar novamente, porque eu acredito fielmente que a prosperidade do ser humano está aqui no perdão. Porque o perdão me libera para receber os presentes, as dádivas de Deus, porque o perdão também é um presente. E é uma evidência de que a gente não está apegado com as coisas desse mundo. Porque as pessoas vão nos magoar, isso faz parte da vida. Fato. E o problema é que as pessoas nos magoam porque nós somos magoáveis. Esse é o maior BO. Por que eu fico magoado? Porque eu sou magoável. A partir do momento que o meu ego saiu de campo, você pode fazer qualquer coisa, porque aquilo já não vai me matar. Porque quem está morto não morre mais. Eu estou morto para isso. Não sinto. Pode fazer. E a gente aprende que é isso que atrai as pessoas para Cristo. Porque muita gente ao nosso redor vai ficar revoltado com a nossa atitude de abraçar o nosso ofensor. Eu acho o que Jesus fez por nós. Quando nos magoamos, é um grande convite à reflexão do por que eu estou me magoando com isso. Ótimo. Se eu estou me magoando é porque tem ferida ainda. Não fui curado aí ainda. Exatamente. Acabei de pensar isso. Então, talvez esse seja o lugar da mágoa, né? Alguém te feriu, então por que você está se ferindo com isso? Por que isso importa para você? Né? Por que está tão difícil liberar perdão para essa situação? Então, revela que algo em mim não está curado ainda. Porque se tivesse, talvez não me magoasse. E a cura, eu digo para as pessoas que a cura não é esquecer. Não. Perdão não é esquecer quem te magoou. Perdão é você se curar daquilo para continuar convivendo, porque senão a gente vai ter que deixar de conviver com muita gente na face da Terra. E entender que o que os outros fazem, dizem dos outros e não de nós, né? Então, fez o que fez porque ele é assim, não porque eu mereci ou porque tem algo em mim que, sei lá, eu fiz errado. Não, é o outro que é assim, eu não sou assim. Né? Isso não condiz comigo. Então, a gente quer vingança, né? A gente quer que o outro sofra o que a gente sofre. E entender também que não alimentar mágoa não significa não sentir, né? A gente vai sentir, porque a gente não vai deixar de ser humano. É não se deixar levar pelo que sente. Às vezes a nossa oração pedindo a Deus justiça, na verdade não é justiça. É vingança. É vingança. Um dia eu falei isso e muita gente me questionou e tal. Eu falei, mas como é que você acredita que nasce a oração contrária? Quando você deseja o mal para alguém e ora para que isso aconteça, você não está pedindo justiça, você está pedindo vingança. Se a gente pedir justiça, a gente também está um pouco perdido, né? Porque ninguém é perfeito. Se a gente pedir justiça e a justiça vier sobre nós, e aí? Imagina a loucura. Outro dia eu fui muito apedrejado porque eu disse algo, né? Mas se for mentira, gente, tudo bem. Mas eu disse o seguinte, falei assim, o que nós vivemos hoje é juízo de Deus, não tem como. Por quê, pastor? Porque nós todos, eu nunca vi a igreja se reunir, né? A igreja se reunir em torno de Jesus, mas eu vi a igreja católica, a igreja protestante evangélica, os espíritas, todo mundo que né, defende a família ou defende princípios da família se reuniu em torno de um homem, mas ninguém se reuniu em torno de Jesus. Aí a gente não entende por que a gente está passando por isso.
Porque vocês todos se reuniram em torno de um homem quando Buscando a gente o quê? levanta... Exatamente. O que a igreja está buscando? O que está buscando? Então, quando você levanta um mito, você está idolatrando alguma coisa Isso ali. continua acontecendo, né? Não mudou ainda. As pessoas parecem que não veem isso, que não é percebem. uma pessoa que é a salvação da nossa nação. Eu tenho uma teoria comigo, e eu acredito nisso assim, muito forte, que quando chega alguns momentos da humanidade, momento de você escolher, eu acredito que quando chega esse momento as pessoas ficam meio... parece que elas ficam meio perdidas, meio tomadas de uma falta de discernimento, uma falta de pensamento, e começa uma briga, uma luta, e a gente não entende que, gente, não existe um salvador da pátria. Quem vai mudar a nossa história é Cristo. O problema vai vir, né? O problema vai vir para todo mundo agora. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso acontece desde Israel, né? Desde Israel. Israel fala, todo mundo tem rei, por que a gente não tem? E aí não entende que a soberania é de Deus. O povo escolhido de Deus tem a soberania de Deus. E eles querem um rei também, porque todo mundo tem rei. Todo mundo tem rei. Então, a igreja evangélica hoje tem buscado poder. E poder da terra, não é poder de Deus. Se eu tenho alguém na liderança que se diz cristão, então eu vou ser beneficiado. Então tem que ter um crente lá. Exatamente. Né? Eu acho que essa fala ela é muito pontual, né? Porque nós queremos benefícios e benefícios humanos. Então, barões da fé. Barões da fé. Esquecemos de Deus e vamos correndo atrás dos benefícios humanos. As pautas evangélicas precisam ser defendidas. Então a gente precisa de crente no poder. E o poder de Deus fica aonde nesse quesito? Será que Deus é tão fraco assim que se não tiver um político crente lá, ele não consegue, ele perde a soberania? É uma coisa contraditória. É contraditória. Eu acredito que nós precisamos de pessoas que tenham caráter, sim, para defender valores, ética, moral, mas também acredito que a lei é para todos, não é para os evangélicos. Mas valores, ética, moral para a humanidade. Exatamente. Né? Não só para o que eu acredito ser correto, porque a minha crença é bastante limitada. E assim, às vezes assim, fica feio algumas incoerências que a gente vê, as pessoas defendendo a tradicional família brasileira, tendo amantes, tendo filhos fora do casamento. A tradicional família brasileira é o homem que vai à igreja, tem a esposa, os filhos e outras pessoas que não aparecem ali na relação, mas aparentemente está tudo certo. É o meu medo de viver dessa aparência, de viver dessa fantasia, desse sentimento, porque a gente vive hoje um momento de sensações. A pessoa tem a sensação que está em Deus, servindo a Deus, porque eu estou dentro de uma instituição religiosa. E eu acredito da seguinte forma, cara, eu não estou dizendo que as pessoas não têm que congregar ou estar, mas isso é natural para quem está em Deus, né? É natural eu estar em Deus, querer estar num ambiente onde Deus vai falar comigo e querer ser curado de conviver com pessoas que são tão falhas quanto eu também sou falho. Parar de procurar perfeição aonde não existe, né? Eu falo, é incoerência você entrar na igreja buscando Jesus, que é perfeito, mas sair dela porque o seu irmão é imperfeito. Você não está buscando seu irmão, você não entrou buscando Cristo? Entrei, mas o meu irmão é imperfeito. Então aí você saiu porque ele é imperfeito. E foi Jesus que foi imperfeito com você? E aí Provérbios fala, né? A relação entre humanos é interessante porque o ser humano ensina o outro. Então a gente aprende na frustração, se relacionando, lidando com o ser humano. Senão não precisava, né, se relacionar. E é tão louco isso, né? Como ferro afia o ferro, assim o amigo ao seu... E assim, cara... Como ferro, porque são duas pessoas, ferro, é duro ali, não se bate, e até o ponto deles conseguirem entender que um precisa do outro. Quando a gente foge, eu acho que quando a gente começa a fugir desse confronto, porque nos sentimos afrontados, é que o nosso ego ainda não permitiu ser transformado. O nosso ego está atrapalhando aí, o ego está forte. Mas é sobre isso, eu fico muito feliz, muito assim... Hoje é um dia muito feliz para mim, né? Estamos iniciando o nosso primeiro podcast, né? Com Gemima, que é psicóloga, que é filha de pastores, que cresceu nesse ambiente e tem muita bagagem para falar sobre a religiosidade, sobre muita coisa que viveu, né? O quanto isso foi prejudicial, mas o quanto ela conseguiu sobressair e hoje viver uma fé verdadeira, uma fé genuína,
sem estar presa nos laços da religião, porque a religião, para mim, eu acho que é o que mais destrói a vida do ser humano. Eu sempre digo que é mais fácil uma pessoa que nunca frequentou a igreja se converter do que um religioso que nasceu no berço cristão, cresceu dentro da igreja, porque a gente vem cheio de dogmas e crenças e é muito difícil abrir mão delas quando você se encontra de verdade com Cristo e Cristo fala, não é esse o caminho. Essa semana, eu recebi, semana passada, na verdade, recebi mais de 40 vídeos de uma conversa que teve num programa de TV, não sei qual é, mas de um cara falando sobre música, sobre os tambores, sobre ritmos musicais e tal. E aí muita gente ainda preocupada se eles adoraram a Deus ou se não adoraram a Deus, se eles erraram, se eles não erraram, acreditando mais em uma fala do que na experiência que tiveram com Deus diante daquilo. E uma pessoa veio me questionar, eu falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem dúvida disso, ou você acredita que algum ritmo ele foi consagrado para algo, da mesma forma eu não posso monopolizar a Bíblia e dizer só os crentes podem ler a Bíblia. Eu não posso monopolizar algo que é eterno, que é divino, a música é divina, então o ritmo, seja ele qual for, não tem como. Se você faz isso, você pega a soberania de Deus e coloca aqui embaixo. De repente Deus se assusta e fala, poxa, criaram um ritmo lá que nós não podemos tocar, porque agora só pode tocar fulano de tal. Só naquela religião que pode. Olha que loucura. E o pior são as pessoas ainda preocupadas se isso é verdade ou se isso é mentira. Mas existe uma grande distorção quando você acredita que existe um mundo espiritual para os filhos de Deus e um mundo espiritual para quem não está na igreja. E aí causa esse tipo de pensamento de que um ritmo pode ser de uma religião. Mundo espiritual e acabou. Aí, a quem você serve que vai dizer do que acontece. Mas... Eu acredito nisso. Nós atraímos o que adoramos. E se a gente for pensar que é uma música que vai definir quem você é ou quem você deixa de ser... Muitos cantores gospel, cantores que cantam lindas canções, não podiam estar falhando, pecando, errando. Não, irmão, não existe isso não define. Exato. É muito complicado. Então, assim, eu comecei a receber esses vídeos, eu fiquei assustado de ver o medo das pessoas e o pavor delas de terem falhado contra Deus, quando, na verdade, Deus é soberano. Então, se eu consagro algo e falo assim, ó, essa caneca aqui agora está consagrada ao diabo. O crente nunca vai chegar perto. Como filho de crente, por exemplo, você vê na rua, época de Cosme Damião. Os filhos de crente ficam loucos. Os pais não comem balinha, porque se você comer a balinha, você vai ficar com câncer, você vai morrer e tal. E muitas vezes eu ouvi isso. Nossa, eu ouvi que criança rebelde é porque comeu balinha de Cosme Damião. Eu falo, meu Deus. Eu fico doido. Eu falo, gente, não, que mundo a gente tá? Como que pode? Eu não estou negligenciando a espiritualidade. Não é isso. Mas nós não podemos... trazer, né, essas coisas no coração das pessoas, dos nossos filhos, porque a Bíblia fala, é com muita clareza, é consagrado, você desconsagra e tá tudo certo. E se você acredita nisso, ok, não faça, mas não fica minando a cabeça dos outros, que acredita diferente. Então, a Bíblia também é muito clara nisso, que você se condena naquilo que você acredita. Então... É sua crença, beleza, eu respeito, você não faz, mas eu acredito diferente, então não me julgue por eu acreditar diferente, porque as experiências são diferentes. As experiências são diferentes, o berço é diferente, a criação é diferente, a família é diferente. Eu acho isso muito, muito maluco quando eu vejo algumas coisas acontecendo, a pessoa chega em certo ambiente e quer mudar a cultura daquele povo porque ela acredita que aquela cultura é diabólica, é demoníaca. Você vai para o inferno por isso. Você vai para o inferno por isso. E eu acredito que Jesus entra dentro da cultura para se manifestar no meio daquele povo, sendo o que é, a verdade que eles acreditam, porque é isso que faz sentido. Mais uma vez, Paulo aí como exemplo, né? Ele entra na Grécia e ele não condena a multiplicidade religiosa da Grécia, ele usa inclusive isso para apresentar a Deus. Existe um Deus desconhecido que eu vou apresentar para vocês, né? Então, esse confronto que é ignorante, eu diria, que não valida as crenças, a vivência, a história, não convence ninguém. Eu acredito em algo que é muito sério e assim, eu acho que a gente tem que falar muito e pensar muito sobre isso, né? Que a minha fé, a existência da minha fé não pode ser de forma nenhuma
a inexistência da fé do outro. A minha fé não depende da inexistência do outro. E isso é muito interessante, né? Porque eu acho um absurdo, por exemplo, igrejas saírem depredando terreiros porque se julgam no direito de fazer isso. Então, nós somos igreja, nós vamos acabar com a sua fé, com a sua manifestação de fé. Qual que é o fundamento disso? Por que disso? Porque sua manifestação de fé é diferente da minha, eu me acho no direito de explodir, de destruir, de te julgar. E não é isso. Essa intolerância, ela nasce na ignorância. Eu digo que a prosperidade e a ignorância nunca moram na mesma casa. Porque certa vez aconteceu uma situação e isso me chamou muita atenção. O cara é muito ignorante em relação a pessoas, né, homossexuais e tal, mas ele precisou de um transplante de coração. E ele recebe o coração de um homossexual que tinha batido a moto, morreu, mas ele era muito intolerante quanto a isso. E aí ele teve que conhecer a família do doador. E ele foi, conheceu, todo mundo ficou muito feliz. Quando ele ficou sabendo que o coração era de alguém que era homossexual, que batia dentro do peito dele agora, dando vida a ele, aí ele entra numa crise. Eu tiro o coração agora e morro, ou eu mudo os meus conceitos para poder aceitar o que está me dando vida agora? Porque a gente precisa pensar sobre isso. Então, muitas vezes, não é que você... ninguém nasce odiando judeu, ninguém nasce odiando negro. Foi ensinado. Então, se eu fui ensinado a odiar, eu também posso ser ensinado a amar. Eu posso ser ensinado a pensar diferente. E ele teve que, na marra, entender que... Olha só o que Deus fez, né? Eu preciso ressignificar, porque agora o que bate dentro de mim é de algo que eu nunca... né, imaginava e nunca provei. A religião traz isso de reduzir as pessoas, né? Reduzir as pessoas a maneira como ela manifesta a sexualidade, ou a maneira como ela se veste, ou os lugares que ela frequenta, como se ela fosse só aquilo. Eu acho muito legal, muito interessante. Fico muito feliz. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso Pode Ver. Feliz aqui de estar com Gemima Souza, que é psicóloga, que é ministra aqui na nossa igreja, uma pessoa muito inteligente e filha de Deus, filha de pastores, que viveu muita coisa e podemos trocar essa ideia aqui nesse dia. Estou muito feliz. Então, você que está nos acompanhando, seja muito abençoado. Eu espero que você possa ser abençoado, né, por essa palavra, de muitos outros episódios que vão sair aqui do nosso Pode Ver. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Mima. Eu que agradeço. E aguardem os próximos episódios, que vem coisa muito boa por aí. Coisa boa por aí. Deus abençoe.